Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. E da enquete que eu tinha levantado no meu canal do Instagram, @neurorezende, uma das temáticas muito interessantes que foram pedidas é justamente esta aqui: emoções e comunicação. E me surpreendeu bastante porque essa temática é uma temática extremamente importante, porque estamos numa época da comunicação. Uma das grandes competências que todos temos que desenvolver é a forma de nos comunicarmos. Falarmos claramente para as pessoas é algo extremamente importante, tanto nos relacionamentos quanto dentro do ambiente profissional. Então, é uma temática muito pertinente. Então, vamos começar trabalhando aqui emoções e comunicação. Só que antes de eu entrar direto dentro dessa temática, eu quero fazer uma reflexão inicial. Observe aqui, você está vendo um coração pequenininho do lado de um cérebro grande. Na verdade, é uma reflexão importante porque eu coloquei emoção versus razão. Somos homo sapiens. Sapiens vem de sabedoria, ou seja, somos o homo sabedoria, né? Ou seja, o humano que detém a sabedoria, e isso faz com que nós sejamos sempre classificados como seres racionais. E aí vem sempre uma pergunta: somos razão mesmo? Se você voltar na civilização grega, vamos pegar os filósofos gregos, eles enfatizavam muito o processo racional dentro dos processos de comunicação, ou seja, somos muito racionais dentro até da própria comunicação, da própria tomada de decisão. Nós temos essa racionalidade como uma das nossas características. Aristóteles, por exemplo, ele considerava o cérebro como um órgão que serviria para esfriar o corpo. Né? Sabemos que isso não é verdade, né? Lógico que o cérebro tem muitas outras funções importantes, mas claro, essa era uma observação da época, justamente porque, se você observasse as pessoas, no momento que elas estavam em atividade, inclusive intelectual, muitas vezes você sua na testa. E ao suar na testa, isso pode subentender que o cérebro está tentando esfriar o seu corpo, mas isso não é verdade. Se você avança mais um pouco, você tem René Descartes. René Descartes vem trazer justamente a famosa frase penso, logo existo, e ainda ele frisa ainda a importância da racionalidade, ou seja, o cérebro está em cima, o coração está embaixo, portanto a razão é superior à emoção. Contudo, quando você chega no século XIX, um dos primeiros psicólogos experimentais, chamado William James, foi ele que traz esta percepção. Tudo aquilo que chega no nosso cérebro, nós respondemos, o cérebro responde de forma inconsciente, e nessa resposta, ela dá uma resposta corporal, e essa resposta corporal realimenta o cérebro, dando consciência daquilo que chega. Ou seja, é a primeira vez que que você escuta alguém mencionar uma influência corporal relacionado a algo que chegou ao nosso cérebro. Quando você, olhando mais por esse ângulo, repara que a resposta racional fica um pouco meio duvidosa, porque se algo responde no corpo, nós sabemos que quando nós nos emocionamos, o nosso corpo responde, dispara o coração, ficamos ofegantes na respiração, dilata a pupila, sangue para a periferia, sudorese, tem várias coisas que acontecem, que a gente vai mencionar daqui um pouco. Então a resposta emocional parece que está mais pertinente. Avançando mais um pouco, eu acho que o mais correto é a gente colocar uma relação entre cérebro e coração, mais ou menos nessa imagem que você está observando, ou seja, um coração mais de mãos dadas com o cérebro, né? Ou seja, a razão de mão dada com a emoção. Na década de 90, um grande neurocientista, o Dr. Antônio Damasio, ele traz neste livro, O Erro de Descartes, a primeira análise mais profunda, ou seja, analisando emoção, razão e o cérebro humano. E aí sim ele deixa claramente que somos muito mais emoção do que razão. Né? Se eu fosse dar uma classificação de quanto nós somos emocionais e racionais, eu diria sem sombra de dúvidas que somos 10% razão e 90% emoção. Dentro desses 90% de emoção, logicamente, 10% desses 90% são emoções no nível mais consciente, ou seja, sentimentos, que a gente vai mostrar essa analogia, e depois, logicamente,
Os outros 80% são as emoções que estão no campo inconsciente e, logicamente, é aí que está o cerne da questão da comunicação. Desde que nós nascemos, estamos vendo, ouvindo, sentindo cheiro, gosto, sensações de tato e tudo mais, e todas essas percepções sensoriais estão sendo inundadas constantemente de emoção e sendo guardadas. Por isso que uma mesma situação, uma pessoa não responde, duas pessoas não respondem da mesma forma em uma situação idêntica. Por exemplo, cada um tem as suas percepções, cada uma tem a sua experiência nesse momento e essas marcas vão sendo construídas dentro do nosso cérebro. E isso é extremamente importante ser levado em consideração em uma comunicação, porque cada pessoa traz uma história e se essa história não for respeitada, temos um grande problema, porque se você não respeitar a história da pessoa que você se comunica, pode ser que ela não compreenda aquilo que você queira passar na comunicação. Às vezes uma interpretação errônea, ou sei lá, que possa gerar um conflito, às vezes, dentro desse processo de comunicação. Portanto, quando você conversa com alguém, ela está trazendo uma história para você. Nessa história, logicamente, a forma como você fala é extremamente importante, usar termos que consiga atingir o cérebro da pessoa e ela conseguir acessar aquilo que ela já traz de experiência para poder se comunicar melhor. Tá? Vamos avançar um pouquinho e depois a gente volta para aprofundar esse ponto. Bom, aqui uma pergunta que são emoções, se você vai no dicionário está escrito lá. Emoção vem do latim emovere, mover para fora, pôr em movimento, movimento de dentro para fora, comunicar os mais importantes estados e necessidades internos. Reparam que a emoção ela está diretamente relacionada com a comunicação. Quando você se emociona ou quando alguém se emociona, logicamente, ela está demonstrando dentro desse processo de resposta emocional aquilo que ela está desencadeando e o comportamento vem. Por isso que temos diversos tipos de emoção, logicamente. Temos as universais, mas também as variações das emoções. Bom, aí vem uma pergunta. Qual é o fluxo das emoções no seu cérebro, no nosso cérebro? Vamos pensar dessa forma. Observe essa imagem. Essa menina, ela recebe uma mensagem, logicamente no celular, pela carinha dela, a surpreendeu com certeza. Repare que ela regala os olhos, então algo ali chamou bastante atenção, que pode ter ocasionado, então, a ativação do cérebro dela. A pergunta que fica é, quando algo chega até o nosso cérebro, ele já desencadeia a emoção? Essa é a pergunta que temos que responder. E a resposta é não. Não é a emoção que vem em sequência. Existe algo anterior que vai desencadear, que será o gatilho da emoção, e isso se chama pensamento. Ok? Ou seja, tudo aquilo que chega no nosso cérebro, nós pensamos e esse pensamento é o gatilho que vai desencadear a emoção e, por consequência, o comportamento. Então isso é um ponto bastante importante. Aí você fala, imagina, tem situações que chegam até mim que eu nem pensei e respondi. Sim, na verdade você acha isso porque você já está habituado a ter aquele padrão de resposta. Então quando uma situação similar chega, o seu cérebro já dispara um pensamento que nem você percebe no nível consciente, que já automaticamente dá o gatilho. E fica uma grande reflexão nesse momento. Se nós não modularmos o nosso pensamento, muitas vezes nós vamos nos comunicar de forma errada. Porque se você responde de forma padrão, muitas vezes, ou maioria das vezes, o padrão não é aquele adequado para aquele momento que você respondeu aquilo. Então, logicamente, quando você analisa com mais cuidado os pensamentos, você pode ver formas diferentes de pensamentos para dar respostas mais assertivas no momento de uma comunicação. Em 2018 eu fiz um curso com Daniel Goleman, atualmente o maior nome da inteligência emocional, e Daniel Goleman me ensinou uma coisa muito importante. No momento lá da aula dele, ele estava dizendo o seguinte: quando alguém disser algo para você que te ferir, ou seja, realmente ele atingiu você e aquilo te machucou, atingiu algum ponto que te machucou, nunca em hipótese alguma responda imediatamente aquilo.
Porque tem pessoas que dizem, eu não engulo sapo, né? Eu não levo desaforo para casa. Falou, tomou. Então, às vezes são padrões, né? Padrões, infelizmente, que muitas pessoas têm. Ou seja, fica meio sem filtro. Isso é um ponto complicado, né? Temos regiões cerebrais, como a região orbitofrontal, região frontal na parte mais ventral, mais embaixo da parte frontal, que é justamente uma região que nos permite ter filtros de acordo com as situações. Então, quando nós não filtramos corretamente, podemos dar respostas bastante, às vezes, inconvenientes, né? Ou seja, é ela que, num momento, por exemplo, uma autoridade falar intensamente com você, alguma coisa, se você responder agressivamente, você pode ser preso. Esse é um ponto. Por isso que Daniel Goleman vem e fala assim, nunca responda hipótese alguma imediatamente aquilo que te feriu. Dê 10 segundos para o teu cérebro. Ou seja, inspire profundamente, segure um pouco, solte, e aí você pode responder. Fazendo isso, você vai encontrar nos seus pensamentos formas diferentes de responder àquela situação. E muitas vezes você pode ser mais assertivo. Resumindo, as emoções modulam o seu comportamento, modulam o nosso comportamento. Então, isso é um ponto importante. Vamos pegar uma situação do dia a dia para você entender mais claro o que eu estou querendo dizer. Essa moça está andando na rua, de repente ela pisa no cocô de cachorro. Qual é a sua reação normalmente? Qual é a nossa reação normalmente? Geralmente, se você é o mesmo padrão que todo mundo tem, a hora que você pisa no cocô de cachorro, você fica furioso, você desdenha todos os cachorros, você começa a lamentar, porque meu Deus. Uma coisa engraçada, quando a gente pisa no cocô de cachorro, a gente exterioriza para o mundo algo óbvio. Você pisa e fala, que merda, né? E logicamente é porque você acabou de pisar, né? Mas esse é um padrão muito comum. Mas, se a gente fizesse desta forma, na hora que eu pisei no cocô de cachorro, na hora que eu piso no cocô de cachorro, em vez de eu ter esta reação, eu faço exatamente isso. Eu pisei, eu olho e faço assim. Graças a Deus que eu tô calçado. Imagina se eu tô descalço, aí eu piso no cocô, enfia no meio dos meus dedos, assim, ó. Imagina? Imagina. Repare que agora, esse padrão de resposta e de pensamento, ele gerou outra emoção, que é uma emoção de alívio. Percebe? Repara que muda o padrão. Se você não ver outras formas de pensamento, logicamente a comunicação vai ser, logicamente, meio padronizada. Então, se você tem hábitos já de responder agressivamente, você vai ter uma comunicação bastante agressiva e isso não é interessante. Dependendo da situação, se você se demonstrar agressivo, você perde uma negociação, você perde uma discussão, você perde algo que poderia ser mais construtivo. Então, uma reflexão importante. Para a neurociência, o que são as emoções? Está aqui. Emoções são fenômenos que assinalam a presença de algo importante ou significante em um determinado momento da vida de um indivíduo. Elas envolvem funções executivas cognitivas de pensamento importantes como a atenção, foco e percepção. Quer ver só? Olha que interessante. Quando você olha essa imagem aqui, o que você está vendo? Tá? O que você vê quando você olha para essa imagem? Se você se focar aqui pensando que isso aqui é um bico, você vai ver um pato, tá? Você com certeza vai ver um pato. Geralmente, muitas pessoas veem primeiramente essa imagem um pato. Contudo, se você olhar para o outro lado e imaginar que isso aqui é um focinho pequenininho, um olhinho e duas orelhas para trás, eu acho que agora você consegue enxergar um coelho, exatamente. Se você viu o pato e não tinha visto o coelho e agora viu, provavelmente você deve ter feito isso. Nossa, tem um coelho também. Ó, reparou que é uma novidade, percebe? E isso é uma resposta, um gatilho, quando você teve atenção, foco e a percepção. Muitas vezes, numa comunicação, a gente tenta se comunicar e quando nós nos comunicamos com extrema clareza, você surpreende a pessoa, porque a pessoa entende o que você está tentando passar de comunicação. Então isso é muito importante, logicamente, dentro desse processo de comunicação é extremamente importante que a forma como se passe seja desencadeado os processos de atenção, foco e percepção e você pode surpreender muitas pessoas na forma como você fala. Bom, comparando emoções e sentimentos, como eu havia mencionado, eu disse lá 10% das emoções elas estão no campo consciente, entra na parte do sentimento. Mas emoção está aqui, né? Emoções envolve corpo,
reações a fatos, situações e pessoas, ou seja, há um fato que aconteceu, a situação que chegou, a pessoa que nós estamos nos comunicando, geralmente são acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, dirigidas para o exterior, dimensão comunicacional, ou seja, as emoções estão diretamente relacionadas com os processos de comunicação. Tem intensidade e brevidade. Isso é importante, intensidade e brevidade. Se a pessoa desencadeia uma resposta emocional de raiva, não adianta você tentar falar para ela, porque a emoção você não controla. Porque ela está no nível inconsciente, deu gatilho de pensamento, desencadeou, não tem o que fazer. Uma pessoa que está com muita raiva falando com você, o máximo que você pode fazer dentro do processo de comunicação para tentar amenizar essa raiva é justamente concordar nesse primeiro momento com ela. Sim, você tem toda a razão, você tem razão de estar bravo, você realmente, tudo isso que está passando tem um fundamento. E aí sim, você espera diminuir para depois ter a conversa para poder falar com mais clareza, né? Por exemplo, uma criança, quando ela está fazendo birra, ela está brava, pode perceber que ela olha para baixo e ela está sentindo aquilo intensamente. Uma das formas interessantes de você se comunicar com essa criança é justamente ficar na altura dela, pedir para que ela olhe nos seus olhos. Por quê? Enquanto ela estiver olhando para baixo, ela vai justamente sentir intensamente aquela raiva que ela está sentindo. Quando ela olhar diretamente nos seus olhos, ela ativa as vias auditivas e aí você consegue conversar mais assertivamente. Se ela está com raiva, falou, realmente é ruim o que você está passando, você tem toda a razão de estar triste, você tentar fazer essa comunicação e, logicamente, para amenizar essa resposta. Agora, se você se comunicar assim, ó, na hora que você abaixar, fala, olha no meu olho, presta atenção, olha para mim, olha para mim. A hora que ela olhar para você e falou, para de frescura, aí ela vai fechar os olhos, isso vai triplicar o que ela está sentindo, tá? Só para você ter um pouco aqui da ideia de como é o processo de comunicação. Como ela tem brevidade, por exemplo, uma emoção de raiva, ela dura em média 90 segundos. Então ela tem um pico, mais ou menos 90 segundos ela já vai começar a cair. Isso é uma boa notícia. Sentimento, ó, sente na mente, sentimento. Então, um resultado de predisposições, afeições e experiências subjetivas, ou seja, o sentimento, ele está lá também baseado em experiências anteriores que nós passamos. Reações orgânicas ao longo do tempo. Você pode ficar sentindo por muito tempo algo e está no nível consciente. Por isso a gente fala que aqui, ó, dirigidas para o interior, dimensão particular, suavidade, duradouro. E aí você pode sim aqui ter a opção de controle. Você fala, não quero mais sentir isso. Não, eu vou deixar isso para lá, vou deixar passar. Não gostei, não quero ficar sentindo isso, porque aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo extremo aqui de sentimento, rancor, mágoa das pessoas. A ciência já mostra que você sentir rancor, mágoa das pessoas, isso adoece você, tá? Sentir rancor e mágoa de pessoas, isso pode levar você a desenvolver doenças como infarto, derrame, câncer, tá? Câncer. Eu gosto muito da citação do Rossandro Klinger, psicólogo de Campina Grande, eu tenho uma grande admiração do trabalho dele. O Rossandro traz um exemplo que eu guardo para a minha vida, esse exemplo. Numa das palestras dele, que eu assisti, ele vem no meio da palestra e diz, mágoa, rancor, é como se você pegasse um avião, mágoa, rancor, e decolasse, e quando você estivesse lá em cima, você começasse a sentir mal, querendo vomitar. Só que em vez de você vomitar naquele saquinho que está na poltrona da sua frente, você pega uma Tupperware, você vomita dentro desse Tupperware, você fecha e leva esse Tupperware debaixo do seu braço para todos os locais que você for. Ou seja, de tempos em tempos você abre aquele Tupperware para ver como está lá dentro. Então você imagina um vômito guardado por muito tempo dentro de um Tupperware. Cada vez mais ele vai apodrecer e, logicamente, feder mais, e isso não é legal. Então jogue fora o Tupperware da mágoa. Não deixe isso ser carregado com você. Uma coisa às vezes interessante também que é bom falar nesse momento, às vezes você conhece pessoas que demonstram muita alegria, sorri, tá sempre para cima e tal, e aí depois de um tempo você recebe uma notícia que essa pessoa se matou. Você fala, não é possível, essa pessoa é a pessoa mais feliz que eu já vi na minha vida, como que ela pode ter se matado? Tá? Às vezes ela demonstra uma emoção de felicidade, mas internamente ela vive num pântano profundo de uma depressão que você não sabe. Por isso que é complicado, o sentimento é muito particular.
O que a gente sente é muito particular e você tem que lembrar que a pessoa que você comunica também tem esses sentimentos. Então, às vezes, pessoas vêm nos conversar com nós e elas, ao falar, ela está com um sentimento, às vezes, de pesar muito grande e, às vezes, dentro dessa comunicação, ela cria um pouco de um alento, ou, às vezes, uma compreensão e, às vezes, a gente não percebe. Então, tem que tomar cuidado porque as pessoas trazem a história dela para nós. Então, essa pessoa que traz a sua história, se você não respeita, prejudica a comunicação. Emoções envolvem várias respostas musculares, fisiológicas e autônomas, porque à medida que nós conversamos e as emoções são desencadeadas, logicamente, ela nos traz respostas corporais importantes. Por exemplo, em algumas externas que você observa, aumento do estado de alerta, você observa claramente, desassossego e inquietação, dilatação da pupila, é uma dos outros pontos importantes. A dilatação da pupila é uma das grandes características quando a emoção é desencadeada. Sudorese, lacrimejamento, alteração da expressão facial. Às vezes seca a boca, às vezes você percebe que a pessoa está falando e está meio grudando o lábio no dente, é uma coisa horrorosa. Você termina a comunicação, pode ser você que esteja nervoso, termina a comunicação, você está grudando, tudo assim, tentando desgrudar o lábio do dente. Pode acontecer. Respostas também internas, que você já passou, todos nós já passamos. Coração disparado, frio no estômago. Né? Sabe por que você sente frio no estômago? Porque quando você se emociona, há um rápido deslocamento do sangue do centro para a periferia para irrigar os músculos esqueléticos de sangue. Isso dá uma sensação de frio, né? Dá aquele frio no estômago, alguns falam borboletas, né? no estômago. Nó na garganta, né? Todo mundo já fica emocionado, não consegue nem engolir direito, né? E também desarranjo intestinal pode acontecer também, às vezes soltar o intestino, né? Às vezes dependendo do tipo de situação. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês justamente das 7 emoções universais. Na verdade, se você for ver na literatura, geralmente ela menciona 5, mas as novas literaturas já vão trazer mais 2 que eu tenho certeza que você vai concordar. As 5 primeiras que eu vou trabalhar são as emoções que você vê no filme Divertidamente. E se você não assistiu, eu aconselho você a assistir esse filme, porque Divertidamente ela é uma animação, né, um desenho, uma animação, onde ela traz informações em relação a emoções e, logicamente, as memórias baseadas em trabalhos científicos. Então, realmente é um desenho, uma animação que tem fundamento científico. Então, você vai ver que as 5 primeiras eu vou trabalhar com os personagens do Divertidamente. Então, por exemplo, Raiva tem lá o personagem Raiva do Divertidamente. Né? Raiva aumenta o ritmo cardíaco, fluxo sanguíneo para a periferia, aumenta a produção de adrenalina e produz acréscimo de força e da agressividade. Muitos falam para mim, professor, a agressividade é uma emoção terrível. Será? A emoção raiva, eu disse, ela é universal. Então, os animais demonstram raiva, né? Eles ficam bravos, né? Vamos falar assim, animais em geral, tá? Não é só o ser humano. Raiva, na verdade, ela é uma emoção que foi extremamente importante para nos manter vivos, tá? Para nos manter vivos até aqui. Se os nossos antepassados não tivessem sentido bastante raiva, que os fizesse mover, enfrentar o perigo e tudo mais, nós dificilmente estaríamos aqui. Lógico que raiva destrutiva, de matar e tudo mais, lógico que a gente sabe que não. Mas a raiva pode ser, por exemplo, um gatilho para te mover além. Por exemplo, vamos pegar um exemplo claro aqui. Imagina se uma pessoa, sei lá, você trabalha no local, a pessoa chega para falar com você e fala assim, viu, queria te pedir um favor. Aí ele olha para você ou ela e fala assim para você, não, deixa para lá, você não vai conseguir, e pede para outra pessoa. Repara que isso vai gerar com certeza raiva em você. Só que aí você tem 2 escolhas. Ou você utiliza essa raiva para mostrar, não, eu sou capaz sim, e crescer com isso, ou você se entristece e fica lá lamentando sobre isso. Ou você escolhe ser uma pessoa que vai agir com a sua raiva para construir e melhorar e mostrar que você é bom naquilo, ou você vai ser uma vítima, fazer um papel de vítima achando que todo mundo está contra você, ninguém gosta de você, aí fica a sua opção. Então a raiva é muito importante. Medo, tem lá o personagem Medo Divertidamente. Medo começa com a resposta de imobilização, possibilitando que o cérebro determine o melhor modo de ação.
Ou seja, será que vale a pena fugir, lutar? O que está acontecendo? Aumento do sangue em grandes músculos para correr do perigo. Geralmente a região facial empalidece. Porque quando você está com raiva, sangue para o corpo inteiro, a pessoa fica vermelha, né? Mas com medo não. O medo tem que priorizar os músculos esqueléticos, porque se você precisar fugir, logicamente, você tem que ter toda a potência muscular para isso. Então, ponto importante para você, então, considerar aqui. O medo, como eu disse, o medo é uma emoção importantíssima porque é uma emoção de proteção para nós. Nós temos que realmente sentir medo, porque se não sentirmos, a gente pode entrar em situações que possam nos levar a óbito, nos matar, correto? O medo, logicamente, quando ele é excessivo, ele é paralisante, isso não é interessante, mas o medo padrão é muito importante. Só pessoas, né, filmes de terror, que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, vou acampar numa floresta sozinho. Aí ela vai para a floresta, arma uma barraca no meio da floresta, no meio da madrugada, 3 horas da manhã, quando o demônio está chegando, ela percebe uma moita perto da barraca dela se movimentando, a desgrama sai da barraca e fala, olha só, uma moita se movendo perto da minha barraca. E ela vai lá na moita, abre para ver o que tem lá dentro. Aí tem a bruxa de Blair, o Jason, o Fred Krueger, o boneco assassino, ou seja, a legião da morte está ali para te matar e aí automaticamente a pessoa vai morrer. Pessoas normais não vão acampar sozinho no meio do mato. Mas vai que foi. Vamos pensar assim, vai que foi. Se ela for acampar no meio da madrugada, 3 horas da manhã, o demônio chegando, uma moita mexeu, por exemplo, aqui, você corre para o outro lado para sempre, né? Isso é o normal, que você morra correndo, fugindo do que é atacado, tá? É bem melhor, tá? Para você morrer. Então, esse é um ponto importante. A outra emoção universal importante, que também tem no Divertidamente, é a aversão, nojo, né? Que aí é a personagem nojinho. Pode ver que ela é verde com o nariz empinado. Ela faz o nariz levantar. A pessoa está com nojo, credo, não é? O nojo, outra emoção extremamente importante, porque ela justamente nos protege de justamente comermos algo que possa nos matar. Se você é uma mulher que é mãe, você sabe muito bem que quando você estava grávida, o seu nojo aumentou absurdamente. Lógico, você tem um bebê dentro de você e você tem então que ter que proteger esse bebê o tempo todo e, logicamente, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você come, senão você pode matar o bebê, né? Se você é mãe e já deve lembrar muito bem que no período da gravidez você, com certeza, você teve muito enjoo, você teve muito nojo de algumas coisas pontuais. Outra emoção, felicidade, também tem no Divertidamente, né? A felicidade. Pensamentos negativos são inibidos e entusiasmo por novas tarefas aumenta. Observe, a felicidade é uma emoção importante, só que você tem que tomar muito cuidado, porque a felicidade nos deixa na zona de conforto. Na verdade, a nossa vida é uma oscilação, né? Ou seja, momentos estamos muito felizes, momentos também estamos muito tristes. Faz parte da vida. Não, eu tenho que viver 100% feliz para sempre. Nesse planeta, esquece, você não vai conseguir. Momentos de felicidade terão na sua vida e você deve usar esses momentos de felicidade como alavancas para aumentar, logicamente, a sua motivação, né, a sua autoestima. Então, se algo está dando errado no seu trabalho, lembre-se de momentos felizes que estava dando certo, para você tentar amenizar aquela sensação ruim que você está sentindo. Isso é um ponto, uma reflexão bastante importante. A tristeza, tem a tristeza no Divertidamente, pode ver que ela é toda azul, tá? E se você olhar para a felicidade, ela tem o cabelo azul. Isso aqui tem um simbolismo muito grande, né? Um simbolismo importante, onde, ou seja, felicidade e tristeza andam juntas. Tanto que no filme, quem vai buscar as memórias, quem que vão? A felicidade e a tristeza, as duas estão juntas o tempo todo. A felicidade tentando lá animar a tristeza tentando desanimar a felicidade, ou seja, o tempo todo. A tristeza, falta de energia. Deprime o metabolismo, concedendo tempo para reflexão ou reavaliação dos objetivos ou dos sonhos do indivíduo. Ou seja, a tristeza é uma das grandes emoções que nos faz crescer. A tristeza tira a gente da zona de conforto e aí você tem uma oportunidade gigantesca de conseguir melhorar, ganhar resiliência, ganhar mais flexibilidade. Hoje você vê as mídias, elas trabalham constantemente que para
elimine a tristeza da sua vida. Não permita ser triste, não permita ficar triste por nada. Só que a tristeza faz parte e é a tristeza que nos faz crescer. Isso é extremamente importante. Ou seja, a tristeza tem que ser, você tem que lidar de uma forma diferente com a tristeza. Ou seja, a tristeza ela tem que ser justamente, logicamente, quando ela acontece, você tem que tirar lições importantes para a sua vida e, logicamente, isso te dá mais experiência, mais resiliência, mais flexibilidade nas diversas situações. Em processos comunicacionais, muitas vezes, na hora que você se comunica, a pessoa que você está conversando pode te entristecer profundamente, óbvio, por aquilo que ela diz. Então, isso é um ponto importante que você tem que levar em consideração, porque não deixar que isso seja sempre levado para o lado pessoal. Situações acontecem, são pontuais, nada é pessoal. Situações acontecem, deixa pra lá, tá? Se você levar com você, você alimenta rancor e mágoa, como já mencionamos, que são extremamente deletérios. Aí saímos do divertidamente e trago mais duas. Surpresa. Surpresa é uma emoção universal. Elevação das sobrancelhas, possibilitando aos olhos reunirem mais informações visuais. Quando você está se comunicando com alguém, muitas vezes você surpreende a pessoa com aquilo que você fala e isso faz a pessoa, com certeza, ter essa resposta. Às vezes positiva, às vezes negativa, né? Porque a comunicação, ela pode ir para os dois lados. Se você for mais assertivo, logicamente é positivo, se não, pode ir para um lado mais negativo. E, logicamente, não podia deixar de falar o amor, né? O amor, calma, alegria, descompromisso, pupila se dilata, que é um significado de confiança. Um experimento você pode fazer, às vezes pode fazer com pessoas, você chega para uma pessoa e fala assim, ó, pense numa pessoa que você ama muito. Pode perceber, se você prestar atenção, se ela pensar realmente numa pessoa que ela ama, a pupila dá uma leve dilatada, tá? Isso é para mostrar justamente confiança. E cuidado com a palavra descompromisso, não está dizendo assim, ó, eu dane-se a pessoa que eu amo, nada disso. O descompromisso significa que quando você ama aquilo que você faz, ou a pessoa que está com você, ela é um porto seguro, aqui é porto seguro. Então, é descompromisso porque você não sofre, que é o contrário da paixão. Paixão vem de patos, dor, sofrimento, ok? Você acha que Jesus Cristo, a paixão de Cristo é quando ele estava apaixonado por alguém? Na verdade, paixão de Cristo significa toda a dor e sofrimento que Jesus passou até ser crucificado, né? Esse é um ponto. Então, quando você está apaixonado, pode ver que você sofre. Quando você está apaixonado e está longe da pessoa que você está apaixonado, você tem ansiedade, que é uma resposta de queda de serotonina. Tanto que quando às vezes você está ansioso para falar com a pessoa que você está apaixonado, a hora que você fala, você se acalma. Tá? Esse é um ponto aí para a gente refletir. E o amor fica a pergunta, você faz tudo na sua vida com amor? Você trabalha realmente com amor? Você se relaciona com pessoas por amor? Você realmente está 100% na sua família com amor? Então é uma reflexão importante, porque se não estiver, você tem que rever isso. Isso é importante, principalmente para trabalho, né? Tem coisa pior, que é você acordar de manhã para fazer algo que você odeia. Isso é a pior coisa que existe. Uma vez me pergunto, muitas vezes me pergunto, professor, como é que eu escolho um trabalho certo? Né? Na verdade, eu falo, ó, a escolha é complicado, mas o trabalho que você for se dedicar tem que ser um trabalho que quando você, mesmo tendo dormido 1, 2 horas à noite, na hora que tocar o seu despertador, você sentar na cama, aquele podre de cansado, e você falar assim, nossa gente, eu não estou aguentando de tanto cansado, e você pensar lá no seu fundo da sua mente assim, estou cansado, mas pelo menos eu vou fazer aquilo que eu amo fazer. Se você tem esse tipo de pensamento, você está no caminho certo, um caminho importante aí. Logicamente, emoção envolve o que chamamos de sistema límbico, ou seja, uma série de estruturas cerebrais. Esse é um vídeo que não cabe aqui a gente estressar as estruturas em detalhes, mas trazer o contexto importante dentro da comunicação. O sistema límbico, o sistema das emoções, ele tem um formato de anel cortical, você vai ver que ele tem praticamente um anel em ambos os hemisférios cerebrais, extremamente importante, tá? Cuidado com aquela ideia que temos um cérebro direito emocional, um cérebro esquerdo racional, tá? Isso aí é um neuromito, isso aí não existe. Nós temos um único cérebro com 2 hemisférios que se conversam o tempo todo, tá? Existe uma estrutura central chamada corpo caloso, que é uma região bem no centro que mantém unidos os 2 hemisférios. Esse corpo caloso é um conjunto de fibras de projeção de ambos os hemisférios, permitindo a comunicação de ambos os hemisférios.
localizado na parte então medial do cérebro e é responsável pelo controle das emoções e, lógico, da aprendizagem. Óbvio, que, logicamente, aquilo que te emociona, você aprende com certeza. Uma estrutura que eu não posso deixar de mencionar, né, logicamente tem a ver com o sistema límbico, são as amígdalas, né? E tenho certeza que quando você leu essa palavra amígdala aqui no meu slide, você falou assim, amígdala? Você olhou, é essa amígdala, né, que você está falando, né? Ah, essa amígdala? Não, eu estou falando das amígdalas localizadas lá no seu cérebro, lá numa substância, uma região de substância cinzenta, onde tem corpos de neurônios dentro, né, da parte cortical do lobo temporal, dos lobos temporais. Você tem 2 lobos temporais, esse que fica aqui na lateral, ó, tempora, tá? Temporal. Ok? Temporal. Para você, mulher, fica mais fácil se você tiver cabelo longo. Você, a hora que você põe o cabelo, você tem que lembrar do lobo temporal. Tá? Pôs o cabelo, lembra do lobo temporal. Importante centro regulador do comportamento sexual, da agressividade e do medo. Tá? Ou seja, nos processos de comunicação, você tem que sempre estar atento à amígdala da pessoa. Né? Não que você tenha que ouvir a amígdala, mas você tem que tomar cuidado que, dependendo do que você disser, você pode acionar a amígdala, gerando, por exemplo, agressividade, irritabilidade, medo. Imagina numa negociação, se você gera medo na pessoa que você está negociando, automaticamente ele vai fugir dali, lógico, né? E também importante para os conteúdos emocionais das nossas memórias. Então a amígdala é uma estrutura muito importante. Repara, se uma experiência de alerta emocional atinge a amígdala, ela conversa diretamente com os arquivos de memória no córtex cerebral e isso faz a gente ter uma informação importante. Se eu emocionar alguém, para valer, a pessoa já vai consolidar isso na mente para sempre, tá? Ou seja, as emoções não precisam de noites dormidas, bem dormidas, tá? Que é uma temática que eu quero falar com um pouco mais cuidado aqui, a importância do sono nas memórias, na qualidade de vida, serão os próximos vídeos aí nas próximas semanas. As amígdalas passam também, ó, as memórias, perdão, passam pelas amígdalas que as inundam de emoções. Ou seja, tudo que vai chegando até nós sempre tem uma pitadinha emocional. Por isso que somos 90% emoção, ponto importante. Eu trago aqui um experimento onde um senhor está com 0% de medo, ele vai desenvolver 125% de medo. 125% de medo. E o que dispara no cérebro dele, isso aqui é uma imagem de ressonância, está disparando a amígdala esquerda. Fiz de propósito, coloquei isso aqui de propósito para mostrar que o lado esquerdo também está respondendo emocionalmente, no caso, medo. Tá? E aí, quando eu peguei esse trabalho, né, eu peguei no livro 100 bilhões de neurônios, do Dr. Roberto Lente, lá não diz exatamente o que causou o medo dele chegar a 125%, mas eu acredito que possa ter acontecido isso. Vou ver se você concorda comigo. Ele está com 0% de medo, está sentado numa cadeira tranquilo, de repente ele percebe que a esposa dele pegou o celular dele e o celular dele está desbloqueado. Ele vê a esposa entrando no WhatsApp e encontrando uma conversa com uma outra mulher que ela não deveria encontrar, e aqui ela leu a conversa. Tinha mais uma imagem aqui, mas ele está morto, todo deformado, eu resolvi tirar para você não se assustar. Cuidado com o celular e cuidado com o que você faz da sua vida, tá? Ou foi um método de comunicação deletério nesse caso aqui. Outra estrutura, logicamente, como eu mencionei, da amígdala, relação a inundar memórias, né, com emoção. O hipocampo também faz parte. O hipocampo é essa estrutura roxa que você está vendo. E olha quem está na frente dele, a amígdala. Percebe? Então, o hipocampo, ele é ativado juntamente com as fortes emoções, adicionando um componente emocional nas nossas memórias. O hipocampo é a estrutura do lobo temporal também, extremamente importante para gerar novas memórias, as novas memórias e consolidar a memória. Então, quando você tem os processamentos que vão gerar memórias no hipocampo, quando ele vai, logicamente, vai ser inundado por emoção, né, mais intensa, menos intensa, depois ele faz o trabalho de guardar, justamente ajudar na fixação, na consolidação das memórias, tá? E aí eu vou falar daqui um pouquinho de uma função extremamente importante que o hipocampo participa, tá? E o processo comunicacional é extremamente importante. Emoções produzem memórias duradouras, correto? E, logicamente, essas memórias duradouras são as marcas das suas experiências. E essas experiências são utilizadas, logicamente, dentro de um processo de comunicação.
Tá? Isso é extremamente importante você considerar. Então, emoções geram, logicamente, emoções positivas, memórias, né, positivas e também negativas. Né? Eu acredito que essa criança aqui deve estar fazendo terapia até hoje com o trauma desse palhaço do McDonald's, que ainda bem que não existe mais. Eu acho que foi ele que causou o grande medo de palhaço que muitas pessoas sentem por aí. Deixa pra lá. E aí eu trago aqui, repare que eu já mostrei, já dei várias informações anteriores, que quando você se emociona, o seu corpo responde. Ou seja, Antônio Damasio, o neurocientista que fez escreveu o livro Erros de Descartes e outros, né, muito importantes, ele traz isso aqui, né? Damasio vê as emoções como expressão das mudanças do estado do corpo. Um marcador somático, a hipótese do marcador somático é isso. O seu corpo responde àquilo que chega no teu cérebro, responde o corpo que realimenta aqui. Quer ver só? Vou dar um exemplo muito simples. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, tá? E, logicamente, eu quero que você reflita sobre uma palavra. Eu vou falar essa palavra e eu quero que você reflita sobre ela, tá? Vamos ver o que acontece na sua mente. A palavra é lasanha. Ok? Se você é como a maioria das pessoas, você tem você é uma pessoa que adora lasanha, né? A maioria gosta, a maioria ama lasanha, né? Ou seja, quando eu disse lasanha, não ficou só a palavra lasanha na sua mente, veio a imagem da lasanha, aquela sua preferida, com aquele molho, com aquela textura, com aquele sabor, com aquele cheirinho maravilhoso. E você pode ter lembrado da sua mãe, que faz a lasanha mais fantástica do mundo. Você pode ter lembrado do Garfield, o gato que mais gosta de lasanha do mundo. E se eu tenho razão, o seu estômago apertou e você salivou. Tá? Repara, eu disse uma única palavra que atingiu o seu cérebro, desencadeou uma série de informações, de imagens, diversas informações sensoriais, e o seu corpo respondeu com a palavra lasanha. Imagina quando você diz algo na comunicação que possa ferir profundamente alguém. Então o corpo vai com certeza demonstrar. E isso tem que ser bastante importante. Você tem que estar sempre atento dentro desse processo da comunicação, porque se você desencadear respostas, marcadores somáticos, e a pessoa sentir, por exemplo, medo ou sentir algo que a incomode, ela pode sair dali e não querer mais conversar com você. Isso é um ponto importante dentro dos processos de comunicação. Agora, vamos lá. A empatia, logicamente, é outro ponto extremamente importante, logicamente nos processos de comunicação. Existe um termo francês chamado de rapport, vem de rapporter, né? Se conectar. A empatia está diretamente relacionada a isso. Quando você conversa com pessoas, você precisa estar 100% presente com elas. Quando você conversa, se você não está presente, a empatia não é gerada. É se conectar com a pessoa. A empatia vai trazer isso. A empatia é você estar junto naquele momento. Tem gente que fala assim, a empatia é sentir o que a outra pessoa está sentindo. É impossível isso acontecer. É sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo, não tem como. Você teria que se conectar as suas terminações nervosas no corpo da pessoa para você sentir. Quando você dá a mão para uma pessoa, geralmente você fala, você está sentindo a mão da pessoa? E a pessoa fala, sim, eu estou sentindo a mão da pessoa. E na verdade não. Na verdade você está sentindo a sua mão sendo tocada pela mão da outra pessoa. É isso que você está sentindo. Então a empatia é você estar junto, estar presente, conectado. Você está 100% presente com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que convivem com você. Se você é uma pessoa que trabalha no meio empresarial e é um líder, por exemplo, você está 100% quando um funcionário seu, um liderado seu chega até você está 100% conectado a ele? Porque assim, as pesquisas mostram quando as pessoas conversam e já começam a olhar no celular e outra, essa conexão se perde. Então tem que tomar muito cuidado dentro dos processos da empatia para não cometer erros. E aí eu trago um grande ponto de reflexão, espero que você tenha chegado até aqui, que esse é um dos pontos altos dentro dessa nossa aula. E aqui eu trago a memória de trabalho ou memória operacional, que é uma memória que se localiza no lobo frontal, esse lobo que está logo atrás aqui da sua testa, tá? É aí que estão armazenados
todas as suas experiências que você teve desde que nasceu até hoje. E você utiliza essas memórias, né, essa memória de trabalho, para integrar, para entender as novas informações. Tudo que chega de nova informação, que eu estou representando como esse quadro aqui, esse quadro é um quadro aí de informação, todas as novas informações que chegam, elas vão para suas respectivas áreas sensoriais, visão, audição, olfação, gustação e tato. Depois de serem processadas, elas são enviadas ao hipocampo. Acabamos de ver o hipocampo, essa estrutura no lobo temporal é extremamente importante para a formação de novas memórias. Ao cair no hipocampo, cada nova situação, geralmente nós utilizamos arquivos de memória para integrar, para entender aquilo que chegou. Tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo dentro da área de neuroeducação nesse momento. Se um professor está explicando algo, ele vai concluir a sua explicação, na hora que ele vai concluir, ele fala assim, então pessoal, então tudo isso que eu disse acontece por causa disso, disso e disso. Você levanta a mão e fala, professor, não entendi. E tem professor que faz isso. Ah, você não entendeu? Então presta atenção. Isso acontece por causa disso, disso e disso. Você reparou que o professor confundiu, né? Ele acabou confundindo não entender com surdez, porque ele falou muito pausadamente, achando que a pessoa não tinha escutado o que ele disse. E aí você fala, professor, eu ainda não entendi. E aí sim, o professor percebe toda a sua dificuldade, as dificuldades que você está tendo, e aí ele vai usar as técnicas mais profundas da pedagogia e da didática e dizer, como você não entendeu? Isso acontece por causa disso, disso e disso. Entendeu? E joga pra você. Muitas vezes você retrai e fala assim, tá bom, entendi, tá bom, e não quer mais falar sobre isso. E na verdade você não entendeu. Porque o que você disse como pergunta? Professor, da forma como o senhor explicou, com as palavras, os termos cultos aí que o senhor usou, eu não tenho memória de trabalho para integrar. Fala de outra forma, com palavras mais simples, para eu poder ter acesso às minhas memórias de trabalho para poder integrar. Você entendeu agora a importância disso na comunicação ou não? Se você trabalha com vendas, você vai atender um cliente, você tem que conversar com esse cliente, porque a comunicação vai te dar dicas preciosas da forma como você vai se comunicar. Ou seja, se você não tomar cuidado, você pode falar termos muito técnicos, que essa pessoa não vai entender. E se isso acontecer, ela vai gerar marcadores somáticos corporais que vai falar para ela, sai daí. Sai daí, porque o marcador somático vai fazer exatamente isso. Se ele for negativo, a pessoa vai embora, mas se o marcador for positivo, ela vai ficar. Então, uns 5 minutos que você conversa, você já vai saber se ela é mais simples, se ela é uma pessoa, se ela é mais média na parte de comunicação, ou se ela é uma pessoa mais culta, e aí você adapta a comunicação a isso. Existe a questão dos sistemas representacionais, ou seja, pessoas que percebem mais as coisas pela visão, outra pela audição, outra pela sinestesia, né, ou sensações, né, outra mais mistura de tudo isso, pessoas mais criteriosas, tá? Existe um método de você perceber o perfil representacional, o sistema representacional daquela pessoa que você se comunica e você usar recursos dentro da sua comunicação para ser mais assertivo e mais claro, para fazer a pessoa enxergar com mais clareza aquilo que você está passando. Quer ver, ó? Pessoas visuais, geralmente elas fazem o quê? A hora que você conversa com ela, faça a pergunta para essa pessoa. Se na hora quando você faz a pergunta e a pessoa for pensar e ela olhar para cima, ela com certeza, né, ela tem um padrão muito visual. Esse olhar para cima é buscar imagens mentais. E aí você pode usar mais recursos visuais para você ter melhor resposta e, logicamente, melhor entendimento no seu processo de comunicação. Se você fizer a pergunta, a pessoa para pensar, ela fica olhando fixamente para você, ou gira os olhos na horizontal para um lado ou para o outro, ela é auditiva. Ou seja, se ela é auditiva, use mais recursos de história, storytelling entra com uma luva aqui, ou seja, use mais a comunicação verbal para isso. A outra seria visual, mas trabalhar a parte visual. Se a pessoa, quando você perguntar, ela olhar para baixo ou fechar os olhos para responder, o que você acha de tal coisa? Fala, isso. Fecha o olho e fala, ela é sinestésica. E sendo sinestésica, você pode criar situações que ela sinta mais a situação. Se você estiver vendendo algo que entregue para ela ver, para ela sentir, logicamente, os objetos e tudo mais, que vai melhorar a comunicação. Ou pessoas que têm uma frase assim,
Isso não funciona para mim, eu funciono assado. A palavra funcionar, geralmente ela está relacionada com pessoas digitais. Isso tem a ver com, não tem nada a ver com parte de tecnologia, não. Digital porque a pessoa é muito criteriosa, ela precisa de muitas informações. E ao perceber isso, eu sempre falo, o funciona. O funciona é a palavra-chave para a pessoa digital. Ah, não, não funciona para mim dessa forma, não. Não vai funcionar desse jeito, dentro de uma negociação, por exemplo. Não, isso não vai funcionar para mim assim. Esse funcionar está dizendo para você, é digital, é mais criterioso, então ela precisa mais preto no branco ali, detalhes para você ter uma comunicação muito mais assertiva. E, claro, um dos pontos, né, que eu quero mostrar aqui para você é justamente o seguinte. Durante o dia a gente enche de papelada aqui a nossa mesa de trabalho, que é o nosso hipocampo, tá? E à noite, quando nós dormimos, é o momento de limpar a sujeira, jogar fora o que não interessa e guardar o que é importante. Sempre aquilo que é importante, que foi trabalhado aqui na nossa mesa de trabalho, que é o hipocampo, aquilo que é importante vai ser armazenado, e a pergunta é, o que é importante? Importante é tudo aquilo que você deu mais atenção durante o dia, que você pensou mais vezes, ou que você fez mais vezes durante o dia, e aí fica uma dica importante, cuidado com aquilo que você pensa. O seu inconsciente, ele é um terreno extremamente fértil, e tudo que você lançar até lá vai germinar. Então fica aí a dica importante. Tá? E eu quero terminar esse vídeo de hoje justamente falando rapidamente um pouco sobre a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é a base de uma comunicação efetiva. A inteligência emocional foi proposta em 1990 pelos pesquisadores Sullivan e Meyer, esses dois primeiros aqui, e popularizada pelo psicólogo Daniel Goleman. Então, o Daniel Goleman é o nome que mais popularizou a inteligência emocional. Acho que é o grande nome, né, o grande nome mundial da inteligência emocional atualmente. Perceber os sentimentos e emoções de forma precisa, então se autoconhecer, expressar as emoções e lidar com elas de maneira positiva. Então, se autoconhecer, saber como as emoções trabalham em você, saber conhecer, reconhecer emoções nos outros e com isso facilitar os relacionamentos e o crescimento pessoal. Extremamente importante para você conseguir ter bons relacionamentos. O processo de comunicação tem que sempre estar atento aos processos emocionais, porque eles norteiam assim, quase 100% dos processos de comunicação. A inteligência emocional ela é muito popular, né, nos ambientes empresariais. Aí eu trago alguns exemplos. Né, O primeiro deles, saber descrever suas emoções com palavras precisas. Não dizer que está sentindo mal, ao invés disso falar frustrado, ansioso, perplexo, ou feliz, eu estou bem, nossa, eu estou empolgado com isso. Porque assim, se você fala assim, eu estou me sentindo mal, por quê? Você bateu o dedinho, está com dor de estômago, o que está acontecendo? É muito geral. Então, especificar melhora o processo de comunicação. Saber reconhecer o seu lado mais frágil e impedir que suas fraquezas te atrapalhem. Ou seja, você tem que reconhecer os seus pontos fracos, mas nunca deixar que eles atrapalhem, principalmente em processo de comunicação. Aí eu tenho uma insegurança nesse ponto. Tá, você tem consciência disso, mas você não permite que ele atrapalhe. Ser um bom juiz. A habilidade de interpretar sentimentos, intenções e motivações das outras pessoas. Isso é extremamente importante. Se você é um líder, saber reconhecer mesmo, ser justo com as pessoas, né? Ou seja, olhar realmente, aquele meu funcionário, ele tem esse padrão, ele está estranho. Eu sou um professor, às vezes eu estou em sala de aula, tem alunos que já tem o mesmo padrão de comportamento, aí eu chego um dia, uma semana, eu entro lá, e essa pessoa está estranha, está mais para baixo, aconteceu alguma coisa, já percebi. E às vezes a gente pode ajudar muito dentro do processo de comunicação as pessoas dessa forma. Não se ofender facilmente, relevar críticas, brincadeiras ou agressões alheias. Para de levar tudo para o lado pessoal. Nada é pessoal. São momentos, situações, tá? Senão você leva a mágoa para dentro de você. Isso é ruim para a sua saúde. Ser capaz de dizer não, rejeitar as novas tarefas e compromissos de forma assertiva e impor limites. Extremamente importante. O não pode nos sobrecarregar. Você pode fazer isso para mim? Posso. Falando, você pode fazer isso para mim? Posso. Posso. Sim, 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 sim. Conclusão, vai chegar uma hora que você vai estar extremamente sobrecarregado à beira de uma estafa, de um burnout, vai saber. Né? Isso é um ponto importante. 6, 7, 8, 9, perdoar a si mesmo, não cultivar rancores, ajudar sem pedir nada em troca, neutralizar as pessoas tóxicas, né, ou seja, não se descontrolar, que são bases de toda uma relação entre pessoas, e claro, os processos comunicacionais, a emoção está diretamente relacionada. Reflita sobre tudo isso que a gente trabalhou nesse vídeo de hoje, para você melhorar a sua comunicação.
uma das competências, das 10 maiores competências do século, da década, né, 2030, é a comunicação. Então desenvolva o máximo que você puder a comunicação, para você ser mais assertivo, ter bons negócios, ter relacionamentos mais produtivos, mais saudáveis. Extremamente importante que a comunicação seja trabalhada. E aí, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhe com as pessoas para elas receberem esse conhecimento, para que a gente possa cada vez mais difundir conhecimento para todas as pessoas que a gente conseguir. Essa é uma das grandes funções nossas, né? Uma das grandes funções, eu como neurocientista, tentar levar a maior quantidade de informações e conhecimento para você, ou seja, quer ter a neurociência nas suas mãos? Siga aqui o meu canal, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. Divulgue para as pessoas, não deixa de curtir os vídeos e vejo você numa próxima oportunidade. Não perca que o vídeo da próxima semana vai ser imperdível. Beijo no seu coração, te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.